Bom dia a todos. É uma honra estar aqui novamente nesse evento. Obrigada pelo convite. Então, eu fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre o sucesso do implante coclear, o que a gente faz, quais são as medidas, as avaliações e as formas de validar essa programação no dispositivo eletrônico após a cirurgia. Então, falando um pouquinho sobre esse caminho da audição, né, o evento que tem o nome Caminho da Audição, como que a gente pode pensar, como que vai acontecer o processo dessa via auditiva, como que vai acontecer a reabilitação. Primeiramente, né, a família é realmente a bússola nesse processo, a família realmente é o ápice, e a família inserida, como nós podemos avaliar todas as crianças que vieram, que estão falando, que estão super bem, são famílias muito participativas, ativas no processo, então são famílias parceiras, né? Então, quando a gente fala de família, a gente está falando entre parceria. Não existe uma hierarquia entre o profissional e família, e sim uma parceria no que a gente vai encontrar nesse processo para a gente reabilitar a audição dessa criança. Então, como já foi falado, vários temas na aula sobre triagem, intervenção, então esse caminho começa lá na triagem, na maternidade, né, como a Aleluia falou para a gente, essa triagem tem que acontecer o mais rápido possível, até o primeiro mês de vida, para a gente fazer com que esse diagnóstico também aconteça aí o quanto antes, para a gente fazer com que essa intervenção venha a acontecer. Os aparelhos auditivos, né, hoje nos guidelines, a gente observa que essa intervenção deva acontecer até aí, no terceiro mês. Essa criança precisa estar reabilitada com os aparelhos, e como o professor Hugo falou, aparelhos muito bem verificados, validados, para a gente realmente saber o que a gente está oferecendo de audibilidade para essas crianças. Então, assim, é um processo, a gente precisa muito, né? Como aqui tem muitos alunos, a gente precisa muito de vocês aí nessa caminhada, de quem realmente quiser seguir nessa área para reabilitar e ter essa segurança, essa confiança no processo de validação e de verificação, para a gente conseguir realmente oferecer o máximo de audição para os nossos pacientes. E depois do aparelho auditivo, né, a gente precisa dessa terapia fonoaudiológica e da avaliação com toda a equipe como um todo. Então, todos os pais, quando vêm, que estão em processo de implante coclear, eles nos perguntam, a terapia fonoaudiológica ela pode ser feita por qualquer profissional, qualquer fonoaudiólogo? Sim, pode. Mas o indicado, realmente, se o processo realmente é reabilitar a audição e conseguir fazer com que essa linguagem oral seja adquirida, é importante que seja com um profissional especializado, com um profissional que trabalhe num método de oralização, né? Nós trabalhamos com método de reabilitação audioral ou terapia auditivo-verbal, como é conhecido internacionalmente, para a gente realmente conseguir avaliar e fazer com que essa terapia seja diagnóstica. Então, todos os dias que eu estou com essa criança no processo, eu preciso saber quanto de audibilidade eu estou oferecendo, o que a minha criança está recebendo e realmente saber se ela está nos marcos do que eu espero ou não para esse processo realmente acontecer. A escola também é uma parceira entre família, profissional, e a gente precisa realmente ter um apoio em toda essa equipe para a gente estar conversando a mesma linguagem na reabilitação. Então, o implante coclear, como nós já conhecemos, ele realmente vai fazer a reabilitação, ele é mais do que comprovado e indicado para as crianças com perda auditiva, que o aparelho auditivo não foi suficiente para reabilitar a audição, e ele vai ser, sim, um reabilitador e fazer com que o córtex auditivo receba a estimulação para a gente fazer com que essa linguagem venha a acontecer. Então, com relação à indicação do implante coclear, hoje a cirurgia do implante coclear é feita a partir de 6 meses e ela precisa realmente, para eu chegar nessa etapa de indicação, eu preciso realmente saber se a minha criança usou os aparelhos e realmente ela não teve nenhum benefício. Então, essa validação vai acontecer na verificação e na nossa terapia fonoaudiológica. A criança e a família
claro, como sempre, vai ser, como eu falei, a bússola de realmente saber se essa criança teve ou não teve esse benefício com o aparelho. Então, hoje, na literatura, na nossa prática, a gente indica o implante, tanto os implantes que podem ser de forma bimodal, que é quando o paciente tem uma estimulação elétrica com o implante coclear e uma estimulação acústica com o aparelho auditivo. Então, eu vou combinar, a gente fala que é um casamento entre essas duas tecnologias para realmente saber que esse cérebro vai conseguir desenvolver uma binauralidade. Então, o paciente que ainda tem algum resíduo auditivo, que fez todos os testes, que realmente tem algum resíduo, ele mantém-se no desenvolvimento com a bimodalidade. Mas, quando realmente nós observamos que não aconteceu essa reabilitação, que não foi possível, né, fazer com que, com o uso da estimulação acústica, esse paciente reabilitasse a sua audição, é indicado o implante coclear de forma bilateral. E o implante coclear bilateral, em crianças, ele vem melhorando a questão da binauralidade, a questão de figura-fundo, discriminação em ruído, localização, e aí a gente vai conseguindo reabilitar essa audição e fazendo com que os marcos de audição venham acontecendo no tempo esperado. Opa. Então, aqui é um dado de um estudo da doutora Sharma, né, que ela mostra sobre o desenvolvimento da via auditiva cortical. Então, aqui a gente pode observar que várias ondas de potenciais corticais que foram se desenvolvendo. Aqui, nessa primeira onda, uma via auditiva dentro do padrão de normalidade. Então, a gente consegue observar uma onda com amplitude super bonita, grande. Isso mostra que o córtex auditivo dessa criança ele foi reabilitado para a audição. Aqui, aqui na letra B, a gente pode observar que foi um sistema auditivo não estimulado. Então, um córtex auditivo que teve essa privação de estímulos. Aqui, nessa próxima onda, a gente observa que uma criança com o córtex parcialmente estimulado. Então, uma criança que talvez tenha feito um implante coclear tardio e aí tenha sido feita a cirurgia de forma mais tarde. E aqui, nessa onda, a gente pode observar um córtex auditivo que não se desenvolveu, né? Então, aqui mostra para a gente, assim, está dando como se fosse uma foto de como está o cérebro do desenvolvimento auditivo. E aí, eu fiz aqui uma analogia dos nossos lindos IPs aqui do Cerrado, mostrando como que o cérebro vem a se desenvolver. Então, aqui, né, o IP seco é como se fosse uma via auditiva e um córtex não foi estimulado, né? Então, não vai florescer, não vai reabilitar, e vem acontecendo nessa maneira. Aqui a gente observa uma via auditiva e um córtex parcialmente, né? Tem algumas flores, mas alguns galhos tiveram, outros não flores. E aqui uma criança que recebeu o implante coclear no tempo esperado, né? Uma via auditiva completamente funcionante. E quando a gente pensa sobre o implante coclear, o nosso papel do fonoaudiólogo lá no centro cirúrgico e no mapeamento, na programação do implante coclear, então a gente vai começar a fazer a validação e avaliação desse dispositivo. Então, o paciente ele já está com o dispositivo e a gente vai avaliar se esse resultado, se esse implante que foi cirurgicamente implantado, se ele está conseguindo oferecer audibilidade para os nossos pacientes. Então, a gente consegue avaliar por meio de medidas objetivas, ou seja, que é avaliar a integridade e o funcionamento desse dispositivo eletrônico. E depois que o cirurgião insere o implante coclear no centro cirúrgico, nós vamos avaliar se esses eletrodos estão com ponto de contato adequado dentro da cóclea e se depois, provavelmente, se nessa mapeamento, se o nervo auditivo já é possível a receber o estímulo auditivo. Então, na medida objetiva, ou seja, onde o paciente não precisa me responder sobre o resultado, a gente consegue avaliar alguns testes que a gente faz no intraoperatório, que é a telemetria de impedância, a resposta do nervo auditivo, o estímulo, a pesquisa do reflexo acústico e conhecido também como BER elétrico.
Nas medidas subjetivas, ou seja, aqui o meu paciente ele já vai conseguir me responder. Então, ele já vai ajudar nessa validação no mapeamento. Ele vai conseguir falar para mim. Então, por exemplo, um adulto, o que é um nível máximo, o que está dentro do conforto dele, o que ele consegue suportar naquele momento. Então, esse mapeamento ele vai sendo feito em intervalos regulares. Então, a gente sempre explica para os pacientes, olha, o seu nervo auditivo está me contando que você está escutando aqui em determinado nível de corrente. Mas eu sei que hoje você não consegue chegar nesse nível de corrente. Eu preciso estimular esse cérebro para você usar o dispositivo, fazer terapia, para a gente conseguir chegar realmente nesse máximo. Então, o objetivo aqui, neste momento, é a gente fazer com que essa área dinâmica de audição, ou seja, a diferença entre o nível máximo do que o nervo vai suportar de estimulação elétrica e o nível mínimo, que é o acesso, é o que está tendo de entrada nessa via auditiva de forma elétrica. E entre esses dois níveis, nós temos a nossa área dinâmica de audição. Então, com isso, nós vamos fazendo esses testes para avaliar o nível máximo, o mínimo e balancear esses eletrodos, ou seja, o paciente conseguir um nível de audibilidade parecido em todos os canais de eletrodos que estão inseridos dentro da cóclea. Então, se eu coloco, realmente, no início, o paciente vai ter uma percepção diferente. Um mês depois, ele já vai conseguir me referir de forma diferente como que está essa programação. Então, aqui um pouquinho falando sobre a programação em crianças. É uma programação mais desafiadora, porque realmente a criança, o bebezinho não fala, ele não vai conseguir me falar. Nossa, está muito forte, diminui, não estou tolerando. Então, nós temos que ter uma expertise muito maior nessa população do que num paciente adulto. Então, aqui, os testes de validação não que sejam mais importantes, mas eles vão ser muito soberanos por exemplo, o que a gente vai estar conseguindo nessa resposta e o comportamento auditivo também do que essa criança vai estar conseguindo me responder neste momento. Então, aqui, por exemplo, nesse nível máximo, eu vou avaliar esse nível de detecção e a estimulação do que a criança... Desculpa, no nível mínimo. Quantos níveis? Então, eu vou apresentar um tom. Então, por exemplo, lá no eletrodo medial da cóclea, eu vou dar um tom, um apito, né, no software, no implante, vou estar estimulando o meio da cóclea, por exemplo. Então, lá a criança, por exemplo, dou 5 incrementos, 5 bips, e essa criança a gente vai observar como que ela vai ficar. Será que essa criança vai conseguir contar? Será que essa criança vai fazer algum movimento de condicionamento? Então, eu vou tentando condicionar essa criança para eu conseguir melhorar essa resposta do nível de acesso com a estimulação elétrica. Já no nível máximo, que é o que a criança vai estar tendo o máximo de som naquele momento, a gente vai observar aqui, a resposta comportamental, ou seja, reações, por exemplo, aqueles vídeos lindos e maravilhosos que a gente observa na internet, o Hugo mostrou uns vídeos lindos também da criança reagindo, nem sempre é assim. Então, a gente, às vezes a criança pode chorar e não quer colocar o processador durante 2 horas e a gente não vai conseguir fazer naquele momento. Às vezes, a criança vai precisar voltar em uma outra sessão. Enfim, então, a gente vai ter que com parâmetros progressivos para a gente trabalhar esse conforto e observar o que eu estou conseguindo colocar nesse processador de estímulo e para fazer com que essa criança use esse dispositivo e tenha a resposta auditiva. Então, a gente vai observar choro, reflexo cócleo-palpebral, retirada da antena. Então, tudo isso vai contar. Se a criança vai piscar o olho muito rápido, se ela vai mexer a cabeça, se ela vai ficar muito atenta, se ela vai ficar chorosa. Então, tudo isso na criança, a gente vai avaliar essa resposta. Então, o condicionamento auditivo é muito importante. Então, por isso que a gente fala que o mapeamento na programação e a terapia que a criança faz é um casamento. Porque o que os terapeutas trabalham de condicionamento, de falar o que é um som forte, fraco, grave, agudo, nos ajuda muito nessa programação. Então, por isso que eu sempre preciso do olhar e da resposta do meu colega, do que ele avaliou, porque o mapeamento, eu vejo um recorte dessa criança. A terapia, a criança é acompanhada semanalmente com
os profissionais. Então, eu sempre preciso ter esse olhar e essa troca de informações com esse profissional para conseguir ajudar também no meu atendimento. Então, esse mapeamento ele vai ser criado baseado nos resultados das medidas objetivas e subjetivas. Ele vai ser armazenado em um processador de fala, ou seja, a parte externa que o paciente usa, ou aqui na cabeça, quando é peça única, ou no ouvido. E esse processador ele vai converter toda a energia acústica em uma estimulação elétrica e a gente conseguir, realmente, de fato, oferecer audibilidade para os nossos pacientes. Então, o que é importante? É importante avaliar que esses limiares elétricos eles vão flutuar, ou seja, eles vão melhorando, né, evoluindo durante o primeiro ano de uso, principalmente. Os ajustes adequados, nos níveis mínimos e máximos, continuar a contribuir para esse desempenho de fala, de linguagem. E a quantidade de corrente que eu vou usar é importante para eu realmente avaliar se essa sensação auditiva é diferente em cada indivíduo e como cada paciente vai estar respondendo. Aqui eu vou mostrar um vídeo de uma ativação de uma criança, e aí vocês vão avaliar a resposta comportamental. O que ela vai fazer quando a gente está avaliando essas medidas subjetivas com essa criança. O que está acontecendo, Valentina? Tem um barulhinho aí? Então, aqui a gente observa que a resposta comportamental nos ajuda a falar se está confortável, se teve resposta auditiva naquele eletrodo que a gente está estimulando. E aqui eu vou acelerar, porque o Hugo já falou que eu tenho que parar. Então, só faltam mais 2 slides. Essa avaliação do implante, o que é importante, então, para eu validar? Eu vou sempre, no meu mapeamento, saber se essa programação que ela foi feita, que a criança usou, o adulto usou, se realmente ela está sendo fidedigna, ou seja, se eu estou indo realmente no caminho certo. Então, para isso, eu preciso fazer a avaliação com tom puro. Então, o que é isso? Saber se lá na cabine acústica, aquela quantidade que o paciente está escutando está tendo acesso para fazer com que o meu paciente tenha acesso a todos os sons de fala. Com isso, eu vou avaliar o desempenho e o tom puro, que é a resposta dos limiares auditivos, que normalmente na literatura a gente observa que é encontrada entre 20 a 30 dB. E os testes de reconhecimento de fala, eles são testes que vão avaliar mais o desempenho a nível central. Então, isso vai acontecendo progressivamente para melhorar essa resposta. E aqui, né, tem o que temos de novidade. A gente tem a cabine acústica, que é a ferramenta mais tradicional e encontrada, né, para avaliação. Porém, muitos estudos têm trazido sobre essas barreiras, as dificuldades, ainda mais o Brasil, que é um país super grande em extensão. A criança, às vezes, mora lá no interior do Goiás, que é difícil chegar aqui no Distrito Federal, ou lá no Norte, enfim. E como que eu vou conseguir avaliar essa criança à distância? Então, as empresas de implante coclear estão desenvolvendo e já desenvolveram várias tecnologias que eu consigo avaliar essa criança de forma remota. E, com isso, eu avaliar esse desempenho à distância, né, para a gente conseguir melhorar essa resposta. E também temos respostas para melhorar o planejamento cirúrgico no pré-operatório, para a gente realmente, quando é um caso mais desafiador, uma criança que tenha, por exemplo, alguma má formação, eu consigo avaliar realmente, né, qual é o melhor eletrodo, o cirurgião vai escolher qual é o melhor eletrodo para essa criança. Então, aqui, só para finalizar, sobre a aula, só para mostrar para vocês, aqui tem 2 crianças que fizeram implante coclear
muito pequenininhas, e essas crianças hoje estão com nível de desenvolvimento de audição e de linguagem completamente equiparado ao desenvolvimento típico. Então, queria que vocês observassem o que o implante foi possível oferecer na vida delas. Vamos fazer agora? A gente vai pegar o pedido das pessoas. O que vocês vão oferecer para vender? A gente vai ter pizza, bebidas e doces. Você tem pizza de qual sabor? A gente tem de tudo. Qual sabor? E amanhã não vai ter de tudo, só hoje. Queijo, presunto, calabresa, tem uns 3 tipos de queijo. É mussarela, gorgonzola e queijo do reino. Queijo do reino. De 3 queijos. Dinheiro, uma moeda, crédito todo Pix. Entendeu? Tá bom, vocês querem pagar só uma pessoa, paga tudo. Da nossa dois, o suquinho que ela pediu, limonada, e a gente vai entregar as elas agora. Então vamos lá. E também o som. Vamos lá. Então, assim, pessoal, realmente é um trabalho muito encantador a gente observar que é possível acontecer a reabilitação. E fica aqui, né, assim, o convite para os alunos que quiserem trabalhar. Realmente não é fácil, né, mas é um trabalho muito lindo que traz muitos resultados no dia a dia. Queria agradecer também toda a equipe. Muito obrigada por poder fazer parte da equipe e estar com vocês diariamente. Obrigada, pessoal.